Caríssimos, quem vos fala aqui é o professor Marcão com mais um Marcão na História. Hoje vamos começar a Dica do Marcão. Pedido seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. O canal precisa desse apoio de vocês. A questão é o seguinte. Uma polêmica. O nazismo é de direita ou é de esquerda? Hein? Eis a questão. O nazismo é de direita ou é de esquerda? Para poder responder essa questão, eu fiz uma análise do programa do Partido Nazista, que é chamado singelamente de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu disse Partido Nacional Socialista. Eu dei uma lidinha no programa do Partido Nazista. Na verdade, esse programa foi lançado em 24 de fevereiro de 1920, que vai dar respaldo a todas as atrocidades cometidas por Adolf Hitler. Olhem que interessante alguns itens que eu separei sobre esse manifesto, esse programa do Partido Nazista em 1920. Separei alguns itens. O item 1 é muito interessante. Ele diz assim: nenhum indivíduo fará qualquer trabalho que atente contra o interesse comum e para o benefício de todos. Quer dizer o seguinte: condena a iniciativa privada, que era uma ideia obsessiva de Marx, o pai do comunismo. Karl Marx e Friedrich Engels. A obsessão deles era isso, era a luta de classes. Marx dizia: proletários de todos os países, univos. Trabalhadores de todos os países, univos. Contra quem? Contra a iniciativa privada. Então, o primeiro item é comunista. Vamos em frente. Item 2. Toda a renda não merecida e toda renda que não venha do trabalho deve ser extinta e confiscada. Bom, é um discurso de Marx. Na verdade, é a crítica às pessoas ricas, ao capital, ao capitalismo. Né? E o interessante é o seguinte, né? Eles criticam e querem confiscar a riqueza desses ditos exploradores da classe proletária, mas quando tem oportunidade de tirar férias, eles só querem ir para países capitalistas. Eu não vi ninguém fugir dos Estados Unidos para Cuba. É ali pertinho. Eu não vi nenhuma fuga. Eu vejo, é o contrário. Eu não vi ninguém sair da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental na época da Guerra Fria. Eu não vejo ninguém saindo da Coreia do Sul para ir para a Coreia do Norte. Mas, ao contrário, existe. O que será? Prega uma coisa e faz outra? Possivelmente. Férias em Nova York, em Miami ou na Europa, fica fácil. Vai para a Venezuela e para a Coreia do Norte. Ou vai para a China. Nem pensar. Na verdade, um fator de esquerda. Simplesmente não aceita a renda que não seja através do trabalho. Item 3. Exigência do confisco dos lucros excessivos. Simplesmente pensamento de esquerda até a medula. Até a medula de Marx está aí. Confiscar todos os lucros excessivos. Isso é o manifesto nazista de 1920. Item 4. Nacionalização de todos os grupos investidores. Fim do livre mercado. Tudo pertence ao Estado. Alguma dúvida se isso é de esquerda? Item 5. Participação
nos lucros das indústrias, sem qualquer mérito para participar desse lucro. Aliás, é uma característica do comunismo, né? Privatiza o lucro e socializa a despesa. Bem interessante isso. Item 6. Socialização dos grandes depósitos de alimentos, entregues ao Estado. Esse é um pensamento nazista daquela época. Alimento controlado pelo Estado, isso é tirânico. Isso explora a necessidade humana. Então eles controlavam aquilo que o povo recebia para se alimentar. Os nazistas não eram brincadeira, né? Mas onde vem essa inspiração? Marx que o diga. Item 7. Criação de uma lei nacional para tomar todos os latifúndios e realizar uma reforma agrária. Expropriar legalmente todos os grandes proprietários de terras. Simplesmente o Estado controla as terras também, para a exploração da classe trabalhadora. Estou botando uma musicazinha clássica de fundo aí. Tá? Espero que vocês curtam. Item 8. Essa aqui é uma pérola. Punir com a morte os traidores dos ideais nazistas. Um grande ódio aos opositores da causa. É o que eu percebo muitas vezes nesses ditadores de esquerda. É um ódio muito grande a todos os opositores. Item 9. Desarmamento da população. Criação de um exército nacional popular, chamado do Exército do Povo. Eles adoram um nome suntuoso. Exército do Povo. Desarma a população e cria o Exército Popular para atender, na verdade, os interesses do governo. Hitler cria a Gestapo. Únicos que terão armas. E com isso evitarão todos os opositores. A esquerda, na verdade, defendia isso e defende isso. Item 10. Controle da mídia. Ah, coisa linda. Controle da mídia. Punição a todos que propaguem mentiras contra o Estado. O grande objetivo é controlar a mídia. Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, já dizia, né, uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Controle da mídia. Controle de toda forma de comunicação. Isso está no DNA comunista. Isso é propagado pelos comunistas. Item 11. Criação de uma autoridade central e forte do Estado. Culto ao chefe. Culto ao chefe do Estado. Aí aparece Hitler, Mussolini, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara e outros ditadorzinhos miseráveis espalhados pelo planeta. É o culto ao chefe. A União Soviética sabia bem que era isso. Conclusão. Vou chegar ao final e concluir. Já dá para entender mais ou menos o que eu quero chegar. O nazismo era de esquerda. Era uma essência do discurso comunista de esquerda, sim. Hitler e Stalin tinham um acordo de não agressão e de colaboração quando invadiram a Polônia. Hitler invadiu e Stalin também, com a União Soviética, eles invadiram a Polônia. O grande problema foi que Hitler, como eram dois megalomaníacos sanguinários, Hitler rompeu o acordo. Ele tinha interesses na União Soviética, desde minério até combustível e alimento. E ele invade a União Soviética e traiu Stalin. Nesse momento, Stalin se rebela contra Hitler. Mas eles eram iguais na essência. Pode estar certo disso. Mataram milhões. Hitler matou milhões. Stalin matou milhões. O comunismo matou mais que as duas guerras juntas. Para essa traição do Hitler, dali para frente eles começaram a dizer que ele era de direita. Porque ele traiu a causa
né, traiu Stalin. Hitler fez uma depuração com o Holocausto judeu. Stalin fez uma depuração também. Ele pessoalmente condenou 500 mil pessoas à morte. Era a chamada depuração stalinista, os opositores do Estado. E se você for olhar os milhões de mortos na Revolução Russa, e depois com o próprio Stalin, um ditador miserável, Trotsky que eu diga, né? Morreu a machadada no México, mandaram matar, mandou matar. Né? Então, com isso, nós conseguimos definir o seguinte. Pergunta, para finalizar, o nazismo é de esquerda? É. E quem disser o contrário está mentindo, tentando enganá-los. Esse é um forte abraço. Forte abraço do Marcão. Nos vemos numa outra oportunidade. Fui!